Voy a empezar contigo, ya que el Real Madrid se enfrentó al Bayern de Múnich en unos cuartos de final tremendos. Y justo en el partido de ida hablaste acerca de Michael Olise, destacaste sus enormes cualidades. Y yo creo que después del partido de vuelta, después de lo que hizo, tu opinión no ha cambiado acerca de él, sino que incluso se ha reforzado. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le definirías? Y si le ves como un posible candidato al Balón de Oro dentro de unos años. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Hablaré español, ¿vale? Perfecto. No, yo creo que no ha cambiado. Se trata de un jugador increíble que ha hecho una eliminatoria que ha marcado la diferencia para mí. Y está haciendo un año increíble también, así que yo diría que es uno de los favoritos, no de aquí a unos años, pero ya a poder tener la oportunidad de ganar el trofeo del Balón de Oro, un trofeo individual, que también cuenta mucho lo que haces a nivel de equipo, ¿no? Así que una sorpresa muy positiva. Yo creo que para todos los aficionados de fútbol que les gusta el buen fútbol, pues es un placer verle jugar. Es una delicadeza, ¿verdad? Verle jugar. ¿Le ves vistiendo la camiseta del Real Madrid en los próximos años? Pues no sé, yo creo que difícil será, porque ya está en un equipo muy grande en Europa y la situación pues ahora mismo será complicado que pueda salir, pero sin duda que ha sido una de las apuestas muy buenas del Bayern, porque lo que se sabe en términos de adquisición de precio, pues comparado con el mercado, pues ha sido muy buena operación para el Bayern. Cafu, vamos a continuar contigo con el Arsenal, que precisamente se va a enfrentar a otro equipo de aquí, de Madrid, al Atlético de Madrid, en las semifinales de la Champions. Hay varios jugadores brasileños en ese equipo, Gabriel Jesús y Martinelli. Me voy a quedar primero con Gabriel Jesús. ¿Cómo le ves? ¿Cómo dirías que ha evolucionado este futbolista en los últimos años? ¿Y en qué puesto le ves comparado con otros futbolistas en su posición a día de hoy? Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês representando o Maurits. Gabriel Jesus é um jogador que teve alguns problemas no começo, é um jogador que já teve na seleção brasileira, e comparando os jogadores com outros jogadores, eu não gosto muito de fazer essas comparações, porque cada jogador tem uma característica diferente. O Gabriel tem o seu espaço, tem espaço na seleção brasileira, vem se destacando muito bem no Arsenal. Vai ter uma parada difícil, que é o Atlético de Madrid, que sempre que chega nesse período dessa competição, o seu treinador fantástico, o Simeone, cresce bastante. Mas a gente espera que possa ser grandes jogos, como foram esses jogos que antecederam essa Champions League, que levou esses times a chegarem à semifinal. A gente espera, sem sombra de dúvida, grandes espetáculos, como tem sido até agora essa Champions League. La verdad es que sí, está dando puro espectáculo este futbolista. Y también tenemos que hablar de otro de los equipos de aquí, la capital, que está clasificado para las semifinales de la Champions, el Atlético de Madrid. Han tenido un fin de semana complicado porque acaban de perder la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. En la Liga tampoco les ha ido muy bien esta temporada, pero están en semifinales de la Champions. So, Gullit, I'm going to start with you. We're going to talk about Atlético de Madrid, who suffered a difficult weekend last Saturday because they lost the Kings Cup final against Real Sociedad. In La Liga, they are not competing this season, but they still have the Champions League final, and they have to beat Arsenal in the semi-finals. Now, how do you see them, and how do you think Cholo Simeone must prepare the team after what happened this weekend? Of course, what happened with them in the Copa del Rey. I was doing the game also in Holland, so I saw the whole game. First of all, I'd like to say also that Simeone, for me, is belonging to the best coaches ever. I think he doesn't get the credit that he deserves. If you are for such a long time in one club and doing what he does with Atletico is an unbelievable job. The things that he does on the pitch also with his players is recognizable, is good for the players, and he always knows how to motivate his players, and they work extremely hard. So therefore Simeone, for me, is one of the best coaches that ever have been in the game.
course, when he plays on his best, when he can adapt himself to the opposition. Barcelona, he adapted himself. Normally he plays a 4-4-2. He plays now with 5 in the back, 5-3-2, 5-4-1 even. And he adapted himself to Barcelona. That was difficult for Barcelona. Now that he, in the beginning against Sociedad, after the second half, you could see that Sociedad was adapting to Atletico, and I think that Atletico played a fantastic game. They deserve a little bit more, but football is not always what you don't always get what you deserve. So it was a lesson for them. It was a disappointment, but I think he will prepare his team against Arsenal in the best way. He still has a chance to go to the final, and if he reaches, that's another unicorn again for Atletico Madrid and for Simeone. A lesson for them, as you said, this is sport. Sometimes you win, sometimes you learn. Yeah. We haven't mentioned PSG, the current champions, and they have several nominated players right now. Also, they have won 6 titles in 2025, as well as a team award. Oh, many things to talk about there. So I would like to ask you, because we're running out of time and I want to open the questions to the floor, a word from each of you about PSG. How do you see them, and if you see them as the favorite team to revalidate the Champions League? Is to me in English? To all of them? Okay. Now I saw Paris Saint-Germain against Chelsea live, was in the stadium, and they played fantastic. I think they have the best midfield, and if you want to win battles and win games, you need to have a strong midfield, and I think they have the best one ever. It's fantastic to see that Vitinho was playing for Wolves and was not even considered one of the best players. Now you can see that he was used in a different way, how good he is. So it's a team full of talent, but the talent all wants to work hard. If you see how hard they work to get the ball back, all of them, and that is also one of the secrets of Paris Saint-Germain. So compliment to the coach. Estamos hablando ahora del Paris Saint-Germain, el otro semifinalista y actuales ganadores de la Champions. El año pasado ganaron 6 títulos, entre ellos el premio al mejor equipo del año. Tienen a Ousmane Dembélé nominado, tienen a Désiré Doué también nominado, es decir, son muy protagonistas también este año en los Laureus World Sports Awards. Y les preguntaba a cada uno de ellos un pequeño resumen de cómo les ven y si ellos creen que son verdaderamente los favoritos para revalidar el título de campeones de Europa. Así que, Cafu, Luis, ¿qué pensáis? Sim, sem sombra de dúvida. É um dos favoritos, vem defendendo já o seu título de campeão da Champions League. Um time muito ciente daquilo que precisa, um time que está muito bem treinado, um time que tem estrelas, mas essas estrelas jogam em conjunto, que facilita muito o trabalho do Paris Saint-Germain. Quando se fala de Paris Saint-Germain, como você citou muito bem, 5 títulos e aí nos longos desses anos, então realmente é um time a ser batido nessa Champions League. Eu acho que realmente os 4 que ficaram, o Paris Saint-Germain tem um entrosamento muito bom e tem chance de defender aí o bicampeonato da Champions League. Luis? Bueno, creo que ya han dicho un poco todo, pero es un equipo, yo lo he visto contra el Liverpool, el eliminatorio en París, y lo que me ha sorprendido es el cambio de posición que tiene el equipo, de los diferentes jugadores, y al mismo tiempo pues cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer en términos de equipo. Son jóvenes, todos corren, todos van con la misma idea, y eso tiene el sello del entrenador, de Luis, que creo que es la persona que más mérito tiene en lo que ha construido en París. Muchas gracias a los tres. We're going to open the questions to the floor, so please raise your hand and say your name and the media that you work for. Vamos a abrir las preguntas al público, así que por favor levantad la mano, decid vuestro nombre y el nombre del medio de comunicación para el que trabajáis. Aquí, en primera fila. Ok, next one. Hola, buenos días, Federico del Río de Bolavit.com. Estamos, como decía, en la presentación a vísperas del Mundial. Quería preguntarles a cada uno de ustedes la expectativa que tienen con su selección nacional y qué candidatos ven en esta Copa del Mundo que se viene. Bom, para mim, sem sombra de dúvida, o candidato é sempre o Brasil. Sempre que fala de Copa do Mundo, de Mundial,
O Brasil é sempre um dos favoritos, é o único país pentacampeão do mundo, tem grandes estrelas, com um grande treinador. É uma Copa do Mundo diferente de todas as outras, mas eu vejo o Brasil com grandes possibilidades de ganhar essa Copa do Mundo. Yo espero que Portugal pues tenga un buen desempeño. Creo que es una generación de mucho talento. Lógico que en términos de historia siempre pongo otras selecciones como más favoritas, como Brasil, Argentina, Francia, España. Para mí son más favoritas en primera línea, pero espero que podamos tener un buen desempeño y pelear contra ese favoritismo de primera línea de estas selecciones que tienen mucho más historia en términos de victorias en el Mundial. For me, it's France, Spain, and Argentina. And the dark horse is Holland. We have been very close for a lot of times. Again, European Championship, we were in the semi-finals. We were out with penalties. So you need a little bit of luck. I hope we do. We have a lot of players that maybe after this tournament will never come back to the national team because they are too old. So this is their last chance. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Marina García para La Nueva Tendencia. Habéis hecho un análisis de los equipos que van a jugar las semifinales de la Champions, pero para vosotros, ¿cuál sería el ganador de esta edición de la Champions? I don't have a glass ball. I don't know. I think for me the final should have been Paris Saint-Germain against Bayern. It's a shame that they already played the semi-final. Two teams that play similar kind of football, attacking young players. And so therefore, I think that the winner of the Champions League comes out of these two. ¿Qué pensáis? Você falou muito bem, é difícil. São 4 grandes times. Apontar quem vai ser o vencedor da Champions League é difícil, mas eu vejo hoje o Bayern como um grande candidato, da maneira que joga, o posicionamento dos jogadores. O Paris Saint-Germain vem defendendo aí o seu título consecutivo, esse ano nós sabemos também o quanto isso é difícil, mas eu acho que o Bayern é um dos candidatos a ganhar essa Champions League. Pues yo pienso que... Bueno, no pienso nada, ¿no? ¿Qué voy a decir? Que creo que lógicamente, pues como ha dicho Ruud, sería una final, pues creo que Paris Saint-Germain, Bayern saldrá el vencedor, pero por otro lado me gustaría, pues independientemente de que haya jugado en Madrid, que el Atlético, pues siendo español, pudiera conquistar la Champions después de tantos años y algunas finales que perdió, y también por la amistad que tengo con tantos amigos del Atleti, con Miguel Ángel, con Cerezo, pues por ese factor me gustaría que tuvieran esa alegría. Pero futbolísticamente hablando, pues yo creo que de la semifinal entre Paris Saint-Germain y Bayern saldrá el ganador. Pero esa es solo una opinión. Bueno, complicado, ¿eh? Siguiente pregunta por aquí, por favor. Luis Fernando Ramos, de Reinas del Balón. Querría preguntarle a cada uno de ustedes en qué considera que ha cambiado el fútbol con respecto a cuando ustedes jugaban, si es que ha cambiado en algo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha cambiado bastante. Hemos adicionado mucha tecnología al fútbol en términos de VAR, en términos de la forma como se entrena hoy en día, en términos de data, en términos de scouting. Por eso, no solamente dentro del campo, pero alrededor de lo que es la industria del fútbol, pues se ha cambiado mucho, y eso creo que ayuda no solamente al fútbol, pero también a la longevidad de los propios jugadores, como estamos viendo en muchos casos, que juegan mucho más tiempo. Así que yo creo que no se puede comparar, los materiales son diferentes, los jugadores son diferentes, las características también, creo yo. Hoy en día el tipo de fútbol que vemos es un poco diferente en relación a mi generación. Ya no digo de Ruud, que es mayor que yo. Yeah. Es mayor que yo. But, in my days,
You could not play the ball back to the goalkeeper. If you could. Okay, so pressing was a lot different. You have to have patience first to come into midfield. The good thing about Milan was we were already prepared very much. We worked really, really hard, so that we had a lot of energy always in the last 15 minutes of the game. Can you measure the difference in pitches in my day? You had bad pitches, and now pitches like, you know, it's unbelievable. There's nothing wrong with the pitches. So that is a huge, and also the height of the players. In my days, you had big, strong, big players. Nowadays, only the striker can be big, maybe the centre half and the goalkeeper. The rest are all smaller players, quick, agile. The Pedris, the Chavis, all these kind of players now. So that is a huge difference. And it's quicker. Every year, the game becomes quicker. Tactically, still the same. Tactically, nobody invented something new. Don't think that. They play all the same tactics. We played also 3-5-2, 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3, whatever. Tactics is all the same. So the interpretation and much more athletes, they need to run a little bit more. But running is not always good. The less run, the more ball contact you have, the better it is. Sometimes I see players who run 11 kilometers and I say, why? Run a lot for nothing. Bom, só pontuando o que o Fico falou, ele resumiu muito bem, respondendo a sua pergunta. O que mudou o futebol da nossa época para agora? Tecnologia, VAR, mais contraste físico. Hoje o goleiro joga mais com o pé do que com a mão, na nossa época ele jogava mais com a mão do que com o pé. Então teve uma mudança radical em relação ao que nós jogávamos. Mas o futebol bonito vai ficar, eu acho que um pouco ainda lá para trás, que vai dar muita saudade para todo mundo, porque antigamente realmente se jogava mais, tinha menos tecnologia, o futebol tinha menos contrastes, enfim. Quando se fala de mudança, a gente espera sempre que todas as mudanças que sejam feitas no futebol sejam para benefício do futebol, para trazer algo positivo. Mas não temos que esquecer o futebol, o jogo bonito, jogar futebol faz com que a torcida se divirta bastante. And we had no time to be injured. No time for injuries, because you know that there is 5-6 players on the bench waiting for you to get injured. So you had no time for that. And I think the less information you had, because if you get information by all these stats that you have, and it says you're tired, then you feel tired. I had no time to be tired, no, because there was always somebody waiting to take my place. So sometimes less information can be also better. Vamos a continuar con las preguntas aquí al fondo, por favor. Hola, buenos días. Soy Julia Guimarães, TV Globo Brasil. Es una pregunta para Cafu. ¿Puedo hacerla en portugués? Sí, sí. Sí. Oi, Cafu, bom dia. Você falou que vê o Brasil como o favorito na Copa do Mundo. Eu queria te perguntar qual é o grande desafio do Ancelotti para fazer com que esse título de fato aconteça, diante desse time que a gente tem visto, das convocações, do que você pensa na seleção para a Copa. E há mais ou menos um mês você falou que o grande desafio do Neymar para que ele esteja na Copa é o tempo. Ele já jogou algumas partidas de um mês para cá, tem poucos jogos ainda para jogar também. De tudo que você tem visto do Neymar em campo, você acha que ele está fazendo o suficiente para ir para a Copa ou ele precisa mudar alguma coisa? Bom dia. Respondendo de trás para frente, o tempo continua sendo ainda o maior desafio do Neymar, sem sombra de dúvida. Não tem tanto tempo assim, nós estamos há um mês e pouco da Copa do Mundo, precisa dar mais uma sequência de jogos. É muito pouco para um atleta do nível dele, nós sabemos o quanto ele é capaz, o quanto ele pode render. Isso só o próprio Neymar vai definir se ele vai estar na Copa ou não. Vocês poderiam me perguntar, Cafu, o Neymar vai estar na Copa? Não sabemos, nem ele sabe se ele vai estar na Copa ou não. Eu acho que isso vai depender desse tempo que nós falamos, que ele não tem muito. O maior desafio do Ancelotti hoje é exatamente também o tempo. Ele não teve tempo suficiente para trabalhar, para treinar a seleção brasileira. Ele não repetiu uma seleção em 2 jogos até agora. Ele não teve uma sequência de 2 ou 3 jogos com a mesma seleção. O desafio dele agora é montar uma seleção
dar um padrão de jogo para essa seleção, faltando esses poucos jogos que nós temos, 2 amistosos contra o Panamá e contra o Egito, eu acho, na Copa do Mundo, e antes da Copa do Mundo, e esse tempo o Ancelotti vai ter que dar um padrão de jogo e definir qual é a seleção brasileira. O que ele precisa fazer para que a seleção possa ter êxito é uma definição. Esses são os meus 11 jogadores e ele vai encaixando de acordo com o que vai acontecendo. Eu acho que esse é o maior desafio dos dois, tanto do Neymar como do Ancelotti. Vamos a tener que ir cerrando el turno de preguntas, así que vamos a continuar con un par más, por favor. Por aquí, a la derecha. Olá a todos. A minha pergunta é para Figo, bola na rede de Portugal. Figo, foi treinado pelo José Mourinho no seu último ano de carreira. Ele voltou ao futebol português. Pergunto, antes de mais, o que é que tem achado do impacto do José Mourinho no futebol português e se acha que é bom para o futebol português? E, em termos gerais, o que é que tem achado da evolução do futebol em Portugal? Obrigado. Você é amigo do José Mourinho? Sou jornalista. Parente. Familiar? Quer dizer, eu acho... português? Es que si no, no me entiende nadie. Si puedes en español mejor para que toda la prensa te pueda... Sí. Perdón. Bueno, yo creo que José es un amigo. Yo lo he tenido de todas las formas en sentido de... He empezado como traductor de Bobby Robson, después lo he tenido de segundo con Van Gaal, lo he tenido como principal en el Inter, así que más que nada para mí es una persona que estimo mucho y que tengo mucho afecto, amistad, y para mí siempre será una más-valía para cualquier equipo y donde esté. Por eso, a tu cuestión, creo que sí, yo creo que el impacto es muy bueno en Portugal, por su calidad, por su forma de ver el fútbol y por su experiencia. Entonces, no tengo mucho más que acrescentar, únicamente pues, que está en un equipo contrario a lo que es mi equipo, que es Sporting, que justo acaba de ganar ayer, que nos ha jodido un poco la situación. Pero sí, bueno, como amigo y como referencia, pues le deseo siempre lo mejor, independientemente de donde esté, únicamente contra Sporting no, pero esto ya es otra cosa. Pero bien, sí, contento que esté feliz. Siguiente pregunta, en primera fila, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrés Sánchez para Neco Deportes. Una pregunta para los tres, pero también especial para Figo, que jugaste en el Real Madrid. Coincidiste con grandes nombres como es un Beckham, Zidane, Ronaldo. En este vestuario actual del Real Madrid también hay grandes nombres propios, Mbappé, Vinicius, Bellingham, todos estos. Quería preguntaros dos preguntas. ¿Cuál creéis que es la mejor manera de gestionar un vestuario con tanto nombre propio? ¿Y qué creéis que ha fallado en la gestión del vestuario del Real Madrid actual? Gracias. Quando você pergunta o que falhou no Real Madrid, o que falhou o Real Madrid não falhou. O Real Madrid perdeu para uma grande equipe que foi o Bayern. Não é que o Real Madrid perdeu para o Itaquaquecetuba, um time que eu joguei lá em São Paulo. O Real Madrid é sempre grande, o Real Madrid é o Real Madrid. São fases e times que lutam também para ganhar uma Champions League, como está lutando todos os outros. Eu acho que quando eles me perguntaram ontem, falaram, mas o Real Madrid, caramba, eles perderam, volta a falar, para um grande time. Quando se fala de vestiário, o que fazer no vestiário, o vestiário realmente ganha jogo. O vestiário é um ambiente onde faz com que você possa levar algo positivo para dentro de campo. Eu não acredito que o vestiário do Real Madrid seja um vestiário incapaz, hipótese nenhuma. Eu sei que é um vestiário de grandes jogadores, mas a maioria de vocês tem a mania de comparar jogadores e seleções. São jogadores e seleções que passaram, foram no Real Madrid, que venceu na época, que venceu, como você falou, com o Figo, com o Raul, com o Ronaldo, os jogadores que fizeram história no Real Madrid, como esses jogadores atuais também fizeram história no Real Madrid. Então são dois times e duas épocas diferentes, com jogadores campeões que venceram e fizeram história no Real Madrid. Mas o vestiário, realmente, se você tem um vestiário bom, um vestiário sã, você consegue reverter e conseguir um resultado positivo. Mas o Real Madrid é sempre um Real Madrid grande. Não pensa porque eu queria estar no Real Madrid em crise, do jeito que vocês estão falando, o Real Madrid está em crise, ganhando tudo e chegando em quase todas as finais. É impossível você chegar em 10 finais consecutivas.
caramba, é normal que uma outra o Real Madrid não vai estar. Mas não é essa final que vai definir quem é o Real Madrid. O Real Madrid é muito maior do que isso que vocês estão pensando. I agree. Period. I agree. No, yo puedo decir, es complicado porque al final todos sabemos el año que ha tenido el Real Madrid, porque ha cambiado de entrenador, es siempre un poco instable en términos de una situación que no es normal, ¿no? Bueno, en los recientes años. Siempre se buscan los culpables, siempre se busca el porqué, pero yo no puedo hablar porque no estoy dentro del vestuario, pero también es verdad que al ser uno de los mejores equipos del mundo, pues cuando no ganas durante 2 años un título, siempre saltan las alarmas y los porqués y es el vestuario, es esto, aquello. Es una situación pues que en el Madrid es así porque está habituado a ganar, pero como ha dicho Cafú, yo creo que el fútbol más que nada no puedes ganar siempre, no sería muy monótono. Y hay otros equipos que son grandes, que tienen las mismas aspiraciones, pero cuando se trata del Madrid pues siempre el ruido es mayor y pues suceden cosas, ¿sabes? Es como ahora se hablará de quién será el entrenador, la polémica del vestuario, bla bla bla, pero eso es más, creo yo, el ruido exterior y propiamente lo que pasa en el vestuario, porque los jugadores, independientemente de que no se gane, pues siempre intentan ganar, ¿no? Porque quien vive peor se pierde, los jugadores. Entonces es un poco, no tiene lógica que creen problemas cuando tú juegas para ganar y vives bastante mejor o mucho mejor cuando ganas, y eso es lo que quieren, pero muchas veces hay otros que son mejores o en el día no estás bien, pero es así, esa es la pasión del fútbol, es lo que rodea el fútbol, la industria del fútbol, y se pasa ahora, ha pasado antes y pasará en el futuro porque el Madrid es eso, ¿sabes? Me vais a perdonar, pero nos queda tiempo para solo una pregunta más y tenemos ya a una persona preparada. We're awfully sorry, but we only have time for one more question, so over that, please, if you can hand over the microphone. Grazie. Emanuele Rizia di Anecronos dall'Italia. Se posso parlare in italiano, visto che lo parlano bene tutti e tre, sul mondiale in particolare l'Italia per la 3ª volta non andrà al mondiale, volevo sapere che ne pensavate voi di quello che è successo in Italia e di un eventuale ripescaggio da parte della FIFA, se è una cosa che potrebbe essere accettata e accolta un po' da tutti. È un peccato che l'Italia non sia un mondiale in 3 edizioni. Io credo che è una potenza del calcio, però la gente in Italia, dirigenti, tutti quelli che fanno parte della nazionale devono anche riflessionare sobre questo, no? Perché alla fine se una volta va bene, se sono 2 estranei, se sono 3 pues, deve farti pensare in una ristrutturazione che deve essere, non lo so, le condizioni per produrre più talenti, credo io, anche perché alla fine se tu non vinci non è solamente una questione strutturale, però anche di qualità, e quello si deve riflessionare, penso io. In relazione alla FIFA non so che ha chiesto. Scusi. Ripescaggio, se c'è l'ipotesi di un ripescaggio. Con il microfono, por favor, che sennò non se le ascolta. L'ipotesi di un ripescaggio se l'Iran non dovesse andare al... Non lo so quali sarebbero le... Luis, perdóname un segundito, si lo puedes contestar en español para la prensa de aquí también. No lo sé que en términos de repesca, no sé cuáles serían las bases para repescar a Italia y no otra selección, ¿sabes? Entonces sería discutible, creo yo, eso. Un segundito, voy a traducir brevemente la primera parte. No te preocupes, perdona. Le preguntaba acerca de la ausencia de Italia por 3er mundial consecutivo y Luis decía que es una pena, evidentemente es algo que les tiene que hacer reflexionar, no es solo una cuestión de que no tengan talento los jugadores, tienen mucha calidad, pero igual hay que darle una vuelta, pensar en la nacional y qué es lo que está pasando y evidentemente para todo el país, pues una potencia mundial en el mundo del fútbol como es Italia, es una pena que se pierda otro mundial.
Respecto al tema de la repesca, bueno, pues ya lo ha contestado Luis en español, así que creo que eso de momento ha quedado claro. Cafu, Gullit, you want to make? Em relação à repescagem, o Figo falou bem, ainda não é certo. Tivemos outras seleções também que acabaram não classificando e não sabemos como é que vai funcionar essa logística da repescagem. Quanto à Itália ficar fora de mais um Mundial, para nós que amamos a Itália, que temos sangue italiano, é difícil ver a Itália por 3 Copas consecutivas fora de um Mundial. A Itália, que foi aí o epicentro dos maiores futebol da história, que todo mundo já viu. É chato, não é legal ver a Itália fora do Mundial, pela tradição que a Itália tem de ter revelado grandíssimos jogadores para o mundo inteiro, mas o futebol é isso, o futebol não permite que você erre, não permite que você esbale, não permite que você comete erros. Mérito dos adversários que acabaram indo para a Copa do Mundo e do mérito da Itália, que acabou não conseguindo a sua classificação. A gente espera que nos próximos mundiais a Itália possa estar aí firme e forte representando o futebol italiano. For me, I think that Italy forgot their DNA. The DNA has always been that they think from the defense. An Italian is very, very proud person. His image is the most important thing he has. That's why they make so many beautiful clothes, watches, cars, and everything. The last time they won something was when they had a strong defense. Bonucci, Chiellini. And that's how you win trophies. Now they don't make these players anymore. They want to play a football that is not in their DNA. So therefore, where are they? They're no strikers also. They always had great strikers in the past. So therefore, they have to go back to the DNA, and it's thinking from the defense. Doesn't mean that you have to park the bus, but you know how to defend yourself. So that's where it starts, and I hope that Italy will come back again at the level they deserve. Pues nos quedamos con esa última reflexión, esa recuperación del ADN de Italia y empezar a construir sobre la base de la defensa. Thank you so much to our 3 guests, 3 legends. Muchísimas gracias a los 3. Os voy a pedir ahora que pasemos a la zona mixta. Tenemos 2 zonas mixtas. Luis, por favor.